Boa noite a todos. Bom estar aqui de volta. Pensei que você estava com raiva de mim, nunca mais tinham me chamado. A casa está concorrida. A casa está concorrida, isso é bom. Ótimo. Bom, gente, brincadeiras à parte, como já foi dito na introdução, hoje, 18 de abril, nós comemoramos o Dia do Espiritismo, data em que foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. E hoje, 169 anos depois, nós continuamos ainda tentando entender o Livro dos Espíritos. E eu não vou mentir para vocês, não. Vai pelo menos mais uns 200 anos para a gente conseguir compreender um pouco desta obra. Porque quando a gente conseguir compreender totalmente o Livro dos Espíritos, nós teremos compreendido toda a doutrina. Porque toda a doutrina está contida em o Livro dos Espíritos. Não sei se todos sabem, mas o Livro dos Espíritos, na verdade, é um compêndio de 4 livros, né? São 4 livros em um. E em cada um desses 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos, Kardec elaborou os outros 4 que compõem o Pentateuco espírita. Então, o Evangelho, por exemplo, ele advém do segundo livro do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. A primeira parte originou o Livro dos Médiuns, só para a gente ter uma ideia da profundidade que é o Livro dos Espíritos. Não por acaso que o Divaldo Franco, quando foi apresentado a esse livro, lhe foi sugerido que lesse. E ele leu o Livro dos Espíritos. E quando terminou, se não me engano, a Joana disse para ele, leia de novo. Viana de Carvalho, muito obrigado, Rômulo. Viana de Carvalho disse, leia de novo. E ele leu pela segunda vez. Pronto, terminei. Leia mais uma vez. E ele leu por 3 vezes seguidas o Livro dos Espíritos. E quando ele voltou, achando que estava com a missão cumprida, o Viana disse, agora estude-o. Essa mesma orientação vale para a gente. Né? O Livro dos Espíritos não é um romance que a gente lê e decora algumas partes. O Henrique que está ali atrás, eu conheci Henrique num trabalho de passe na Casa de Atualpa, não foi, Henrique? E depois o Henrique começou a frequentar o Grupo Espírita Peixotinho, lá na Aeronáutica, onde nós estudávamos e estudamos ainda o Livro dos Espíritos. Então, o Peixotinho está no seu 22º ano e a gente continua estudando o Livro dos Espíritos. No final do ano passado, ou melhor, no começo deste ano, nós encerramos na Comunhão Espírita de Brasília um projeto, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alguém conhece esse projeto? Não. Procurem no YouTube, coloquem lá no YouTube, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. É um projeto da Comunhão Espírita de Brasília em que nós, semanalmente, estudamos o Livro dos Espíritos. E nós consumimos 8 anos e meio nesse trabalho. Então, se vocês acessarem os primeiros programas, vocês vão me ver de cabelo branco, ou melhor, de cabelo preto, e sem barba. Os últimos programas eu já estou de cabelo branco e a barba cresceu também. Só para a gente ter uma ideia da profundidade e da importância desse livro. Aqui nós estudamos também todas as quintas-feiras, estão todos convidados. É um encontro nosso, nós mesmos da casa apresentamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho e em seguida nós temos o debate, uma reunião pública. Todos convidados. Todos convidados. A orientação, ou melhor, a dica que eu posso dar é que quem não conseguir terminar o Livro dos Espíritos nessa encarnação, continua na próxima. Vai ter assunto. Bom, falando agora do assunto que o Henrique me pediu
para abordar com vocês hoje: como nascem as doenças. O Henrique viu essa palestra lá nos canais da Comunhão Espírita, né, Henrique? E eu fiz essa palestra, se não me engano, tem uns 3 anos e meio aproximadamente. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema, porque ele é atemporal. Qualquer tempo é tempo para a gente falar de um tema como esse. Como surgem, como nascem as doenças que nos incomodam. E a base, a referência, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre esse tema, eu sugiro a leitura deste livro da Joana de Ângeles, compõe a série psicológica da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. O capítulo 2 aborda mais diretamente essa temática, mas quando vocês forem ler, perceberão que todo o livro nos traz informações sobre esse tema. Então vamos começar pensando o seguinte: como espíritas, nós aprendemos que antes de chegar a este mundo, antes de chegar a esta experiência encarnatória, nós já tivemos dezenas, quiçá centenas, quem sabe milhares de outras experiências reencarnatórias. Eu não saberia afirmar se todas essas se deram neste planeta. Podem ter acontecido, inclusive, em outros orbes. Considerando que nós estamos no mundo de provas e expiações, já se encaminhando para um mundo de regeneração, é provável que o início da nossa jornada como ser humano na espécie hominal é possível que tenha ocorrido ainda em outros orbes. Como nós sabemos, muitos de nós fazem parte do grupo de espíritos exilados da capela. Não sei dizer se nós, os aqui presentes, somos exilados da capela ou se viemos parar aí neste mundo por outras vias. Mas o fato é que todos nós temos um pretérito largo em que semeamos amores, mas principalmente semeamos muitas dores. E essas dores que foram semeadas, elas ficam armazenadas, os seus efeitos, em nosso perispírito e em nossa consciência. E essas máculas do espírito precisam sair de nós num processo de limpeza do nosso espírito. Ou melhor dizendo, num processo de autolimpeza. Isso para dizer que tudo aquilo que nós chamamos de doença e que afetam o nosso corpo físico, na verdade, estão armazenadas em nosso psiquismo, em nosso perispírito, em nossos arquivos espirituais. Nesse sentido, as doenças, quando elas aparecem, antes de serem uma espécie de condenação, é, antes de tudo, uma espécie de expurgo do nosso ser espiritual. Para que não fique dúvidas, imaginemos que o nosso perispírito seja um grande armazém onde nós fomos colocando lá todo o saldo das nossas decisões, positivas e negativas. O saldo negativo precisa sair desse armazém
Precisamos extirpar isso de nós. Mas tudo que sai desse armazém passa pelo campo físico da nossa existência, pelo nosso corpo físico. Então, cada vez que uma mácula registrada no nosso armazém perispiritual sai dele, passa pelo nosso corpo físico. E quando isso acontece, maculando o nosso corpo, gerando patologias das mais diversas, nós chamamos isso de doença. Então, muitas vezes, se não todas as vezes, em que nós somos afetados por um problema de pequena, média ou grande gravidade, antes de pensarmos, Deus está me castigando com essa doença, os espíritos obsessores jogaram esse problema sobre mim, pensemos, eu estou me livrando de um daqueles quesitos que estavam armazenados e que eu não preciso mais dele. Por isso, eu estou sendo agraciado com a libertação daquele problema que eu carregava há anos, há séculos, há milênios, na minha estrutura espiritual. Então, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele diz que muitas das vezes o que nós chamamos de doença é, na verdade, a cura. Aquilo que nós chamamos de doença é temporal. Dura alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, mas acaba. Nem que seja com a morte do corpo físico, mas acaba. Até hoje não se tem notícia de nenhum câncer que sobreviveu ao desencarne do indivíduo. Ele morre junto. Mas o indivíduo, do ponto de vista espiritual, que se evade do corpo doente, se evade, via de regra, mais purificado, por ter deixado no corpo as consequências daquilo que ele carregava, não se sabe há quanto tempo, em sua estrutura psíquica, em sua estrutura perispiritual. Então, essa introdução é para que nós, a partir de agora, jamais joguemos maldição sobre os nossos problemas de saúde. Porque, via de regra, são os instrumentos de que a natureza se utiliza para promover uma limpeza do ponto de vista espiritual. Isso considerando os problemas de saúde oriundos das nossas escolhas pretéritas. Mas tem um outro tipo de problema de saúde, um outro tipo de doença, que são aqueles provocados nesta existência. Nem tudo que nós vivemos nesta vida física é consequência do nosso pretérito espiritual. Nem tudo. Muitos dos dissabores que nós experienciamos nesta existência, nós criamos nesta existência. Pela nossa incúria, pela nossa falta de atenção, pelo nosso descuido para com as leis naturais, provocamos situações em que o nosso corpo acaba sendo penalizado em função do nosso descuido. Então, aquilo que foi construído em existências pretéritas, vamos responder por isso, nessa ou em outras. Vamos responder por essas construções negativas que fizemos no nosso passado distante. Ah, Ricardo, então você está dizendo que invariavelmente não tem como eu me livrar de um problema causado no passado? Isso me parece com lei de talião.
Então, se eu feri com ferro, obrigatoriamente eu serei ferido com ferro. Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o Espiritismo diz. Não é isso que o Evangelho diz. Não foi isso que Jesus disse. Pedro, se não me engano, em sua primeira carta, tem uma frase emblemática para essa dúvida. Quando ele diz, o amor cobre a multidão de pecados. O que significa essa frase de Pedro? O amor cobre a multidão de pecados. Significa que todos os óbices, todas as problemáticas, todas as dores que nós vivemos durante o nosso processo de evolução espiritual, tem um único objetivo. E quem disse isso foi o Isaías. Deus não quer o sofrimento do pecador. Ele quer apenas a sua remissão. Então, quando a gente pega a frase do Pedro e a frase do Isaías, nós vamos perceber que tudo aquilo que nós chamamos de doença, de problemas, não são objetivando o nosso sofrimento, mas objetivando a nossa capacidade de amar. É isso que Deus espera de nós. Essa foi toda a mensagem de Jesus, para que nós nos amemos uns aos outros. Quando a gente não atende a esta demanda cristã, nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Mas, quando nós despertarmos para a nossa capacidade, para a nossa destinação como seres amorosos, e conseguirmos efetivamente amar a nós mesmos e ao nosso próximo, o sofrimento não fará mais sentido para nós. Enquanto nós mantivermos esse modus operandi, enquanto nós mantivermos essa forma de ver, de perceber o mundo, de viver, nós vamos continuar semeando dores e colhendo dores, até que chegue o nosso despertamento, até que nós percebamos que amar é melhor que sofrer. Essa é a dica que o Pedro nos deixou. O amor cobre a multidão de pecados. Ah, Ricardo, então quer dizer que se eu promover uma alteração nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, de tal maneira que a minha vida seja uma permanente ação de amor, eu não precisarei mais passar pelas dores? Provavelmente não. Porque o sofrimento já gerou o objetivo esperado. Aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Então quer dizer que para gerar esse efeito esperado do amor, eu tenho que sofrer? Eu tenho que passar pelo sofrimento? Também não. Se a gente fosse um pouquinho mais inteligente, a gente já teria resolvido essa questão. Há quanto tempo nós estamos ouvindo o chamamento do Cristo? Há quanto tempo? Há pelo menos 2000 anos. E o que nós estamos fazendo com isso? Se a gente considerar a nossa existência atual, que não só estamos tendo acesso aos evangelhos do Cristo, mas estamos tendo acesso de uma forma muito mais didática, que é por intermédio da doutrina espírita, muito mais esclarecedora,
muito mais fácil de compreender. Se a gente considerar isso, a gente pode dizer que mudamos efetivamente o nosso procedimento em função do que estamos recebendo da doutrina espírita? Nós podemos afirmar isso? Não, agora que eu conheci a doutrina espírita, eu percebi o que é que eu tenho que fazer para ser feliz, para sofrer menos ou não sofrer nada, e estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo. Estamos fazendo isso? Pouco provável, né? Por isso que eu digo, se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, nós já teríamos resolvido muitas questões na nossa vida. Na página 32 do livro Autodescobrimento, a Joana chama a atenção para um fator preponderante na nossa existência, que são os nossos pensamentos. A impressão que eu tenho é que nós não temos a menor ideia da importância dos nossos pensamentos. Ainda não temos. Tem um russo chamado Alexander Aksakov, um pesquisador do magnetismo, onde ele afirma que é um pensamento, que nossos pensamentos, eles têm cor, forma e densidade. O que significa isso? O que isso importa para a gente? Significa que quando eu alimento um pensamento em determinada coisa, eu atinjo essa coisa com uma certa densidade. Não é a mesma densidade que tem esta mesa, obviamente, mas não é tão rarefeito que não gere um efeito. Então, quando nós alimentamos determinados pensamentos, nós estamos criando estruturas psíquicas que têm cor e densidade. E essa densidade psíquica, ela vai nos influenciar muito mais do que a gente imagina, podendo gerar, inclusive, distúrbios no campo fisiológico. Por exemplo, estamos chegando aí o outono, chegamos já no outono aqui em Brasília, as temperaturas já mudaram um pouco, daqui a pouco vai chegar o inverno, não é isso? E nós já temos, eu acho que já começou aí, a Secretaria de Saúde já começou com a campanha da vacina contra a gripe. Muito bem. Todo ano tem isso. Imagine uma pessoa que diga assim, que pensa assim, nossa, estamos no mês de abril, daqui a pouco eu vou gripar. Mas por que você vai gripar? Porque todo ano eu gripo. Chega essa época eu gripo, né? Ela já definiu que ela vai gripar. Ela já impactou-se com o seu pensamento. E aí daqui a uma semana, ela resfria. Mas parece que ela já não está muito satisfeita simplesmente com aquela gripe. Aí ela começa a dizer assim, essa gripe desse ano está diferente do ano passado. Eu acho que é H1N1. E ela chega para o marido e diz, eu estou com H1N1. Vamos dormir em cama separada para você não pegar. Aí o marido chega para o filho e diz, não fala com a tua mãe não, que ela está com H1N1. E a coisa vai crescendo, vai tomando uma dimensão que mesmo que o vírus queira ir embora, ele não vai, ele vai ser promovido.
E se durar um pouquinho mais de tempo, ela vai dizer, não é H1N1 não. É a tal da Covid, é a Covid que voltou. Aí, como nós fazemos muito atualmente, ela corre para onde? Para o Google. Aí ela bota no Google assim, estou gripada há mais de 5 dias, o que pode ser? Aí o Google diz, pode ser H1N1, H1N1/2, H1N1/3, e vai dando as opções, e ela vai assimilando aquilo. Aí numa dessas pesquisas no Google, ela vê uma reportagem que diz assim, na Argentina tivemos 2 casos este mês de volta do vírus da Covid. Ela diz, eu não falei? Estou com Covid. Ela começou com um resfriado. A gente pode até achar engraçado, e é engraçado, mas nós somos assim. Uns mais, outros menos. Nós nos alimentamos com aquilo que nós tememos. Nós criamos as nossas próprias situações mórbidas. Se um parente adoece, vai para a UTI, já começa a ver preço de caixão. Foi para a UTI, depois da UTI, qual é o próximo passo, né? Gente, a gente não consegue ainda trabalhar essa ferramenta que a natureza nos deu, que é o nosso pensamento, esse dínamo propulsor de energia. A gente não sabe trabalhar com isso. Se a gente conseguisse utilizar todo o potencial psíquico contido nas nossas ações de pensamento, nós resolveríamos muitos dos nossos problemas e evitaríamos uns sem tantos. O Dr. Inácio Ferreira, ele tem um livro cujo título é Egos em Conflito. Egos em conflito. O que é o ego? De acordo com o Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, ele diz que sempre que nós nascemos, nasce um novo ego. O que é o ego? É uma estrutura psíquica responsável pela condução da nossa consciência enquanto ser vivo. Então, o ego, ele domina o meu consciente. Ele quem toma as decisões no dia a dia. E ele vai dizer também que quando nós desencarnamos, o ego que nós construímos durante a nossa existência, ele não morre. Por ser uma estrutura psíquica que compõe a nossa estrutura espiritual, esse ego vai para uma região em que o Jung chama de inconsciente coletivo. O Jung não é espírita. Nós estamos adequando a linguagem da psicologia analítica, fazendo uma comparação e uma aproximação com o espiritismo. Esse ego vai para uma região psíquica chamada inconsciente coletivo. Ou seja, se eu tive 100 encarnações, significa que no meu inconsciente coletivo eu tenho 100 egos, que mantêm a sua estrutura da época. Se na minha encarnação anterior eu era um padre, por exemplo, esse padre continua na minha estrutura inconsciente. Se em determinada encarnação eu fui uma mãe de família, esse ego está presente no meu inconsciente. E assim sucessivamente. E o Inácio Ferreira diz que todos eles, mais ou menos, interferem no ego atual.
Então, se em determinada encarnação eu tive uma experiência hipocondríaca, esse ego está lá. Então, toda vez que eu digo assim, eu vou gripar, eu invoco esse ego lá do meu passado, lá do meu inconsciente, e ele vem atender a minha hipocondria atual. Hipocondria, aquelas pessoas que dependem de remédio o tempo todo, né? Que vivem tomando remédio. Que buscam doença, inventam doença. Isso para dizer do cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, para que nós não invoquemos ou evoquemos essas estruturas psíquicas que nós carregamos no nosso psiquismo inconsciente. Isso para dizer que muitas vezes aquilo que nós chamamos de obsessão, na verdade é uma auto-obsessão. Eu me obsedio, não preciso do meu obsessor externo. Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, eu preciso cultivar saúde e não cultivar doença. Emília Queiroga é uma professora, não é espírita, mas eu lembro de uma palestra que eu assisti dela, já faz bastante tempo, onde ela disse uma coisa que me marcou. Ela disse o seguinte: pensamento é energia. Quando nós pensamos, nós estamos elaborando e emitindo energia mental. Quando eu penso em determinada coisa, eu estou alimentando essa coisa com a minha energia mental. Então, se eu penso muito no meu problema, o que é que eu estou fazendo com esse problema? Alimentando esse problema. Se eu tenho uma amizade, e a gente troca ideias, troca pensamentos, nós alimentamos a nossa amizade. Se eu tenho um projeto e eu penso naquele projeto, eu alimento aquele projeto. Da mesma forma, eu alimento as minhas doenças. Então, a Emília Queiroga diz o seguinte: o poder do pensamento é tão grande que tem pessoas que, de tanto pensarem no seu problema, de tanto fixarem o pensamento no problema, vai chegar um dia que ela não terá mais um problema. Mas não é porque o problema foi resolvido, é porque o problema ficou tão grande que o problema é quem tem a pessoa. A pessoa deixa de ter um problema e passa a ser parte do problema. E quando isso acontece, a solução se torna muito mais difícil. Porque a pessoa do lado, no caso da senhora da gripe, não vai adiantar mais o marido dizer assim: isso é apenas um resfriado. Ela não vai acreditar, nem vai aceitar. Você não sabe, é porque a gripe não é em você. Não é assim que a gente faz? Qual é o argumento que ele vai ter? Mas, não, é porque não é em você. E aí não tem mais solução. E aí vai para o médico. Aí o médico passa o remédio. Ela diz assim: já tomei isso aqui, não resolve. Aí o médico vai fazer o quê? A solução agora é a casa espírita. Vou para a casa espírita porque eu estou com um obsessor. Aí vai fazer tratamento na casa espírita para a obsessão. Aí recebe aqueles recadinhos que às vezes a espiritualidade manda, né? Recomendação para nossa irmã: assistir palestras, ler obras edificantes, participar de reuniões doutrinárias.
Aí a nossa irmã pega aquele recadinho que vem da espiritualidade e diz assim: qual foi o médico que escreveu isso aqui? Já começou a colocar em dúvida, porque ela não gostou do que leu. Ou então ela vai dizer assim, a mesma coisa de sempre, não resolve nada. Não percebe que a solução está nela, na pessoa. Certa vez, lá na Comunhão Espírita de Brasília, um rapaz que estava fazendo um tratamento pela primeira vez, e ele acabou de assistir a palestra, e depois ele me procurou para falar, e ele me disse o seguinte: Ricardo, me explica aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tratamento aqui na Casa Espírita, e a orientação foi para que eu viesse assistir palestra, a orientação foi para que eu lesse, né? A impressão que eu tenho, disse ele, é que quando vocês me mandam assistir palestra, na verdade vocês querem encher o salão de gente, que vocês não querem fazer palestra para desencarnado. Quando vocês dizem que eu devo ler, é porque vocês querem vender livro na livraria. Você vai falar o que para criatura dessa? Mas eu falei. Aí eu falei, não, meu amigo, não é essa a intenção. Quando a orientação é nesse sentido, é porque o problema passa por uma coisinha que nós temos muito, que se chama ignorância. Então, quando a espiritualidade nos orienta a assistir palestra, é para que vamos tentar, ouvindo o que os palestrantes vão falando, cada um fala uma coisa, a pessoa vai conseguindo juntar lé com cré e construir um certo conhecimento em torno de si mesmo. Quando se orienta a leitura, da mesma forma, é para a gente ir adquirindo informações para construir conhecimento. Tá, mas e se eu tiver mesmo com um obsessor? Ótimo! Porque quando você vai para a palestra, o obsessor vai junto. O obsessor que se preza vai junto. O obsessor que fica do lado de fora é meia boca. O obsessor que leva o processo a sério, né? Ele vai junto, senta na cadeira ao lado. É por isso que tem cadeira vazia do lado. É para o obsessor sentar ali. Brincadeira, gente. Não tem nenhum obsessor sentado ao lado de vocês, não. Eles estão junto com vocês. Então, é nesse sentido que se orienta a palestra, a leitura. E o trabalho na Casa Espírita se orienta para quê? Para que no contato com os colegas, a gente vá se depurando das nossas mazelas. Sabe por quê? Via de regra, a gente pode pensar assim. O centro espírita, ele se forma a partir de um grupo de almas afins. Normalmente não. Normalmente essas comunidades se formam a partir de um grupo de almas que precisam se aturar umas às outras para se burilarem e aprenderem no contato umas com as outras a se respeitarem, a se amarem, a contribuírem umas com as outras. Porque a gente já sabe que o planeta Terra não é um planeta feliz, é um planeta de provas e expiações. Todo momento, todo ambiente que a espiritualidade puder aproveitar para provas e expiações, vai aproveitar. Por isso que as grandes provas e expiações começam onde? Nas famílias. A família é o principal cadinho onde as almas se burilam umas às outras. Depois vem o ambiente de trabalho, depois vem os ambientes religiosos, entre eles as casas espíritas, onde a gente precisa mais do que se aturar uns aos outros, aprender a amar uns aos outros, aprender a perdoar.
Então, quando a gente não entende esse processo, nós somos alvejados pelas tais doenças. A doença, o sofrimento, ele só vem quando a via do amor não consegue dar conta. Percebe que muitas vezes nós temos uma vida adulta, saudável. Aí quando vai chegando ali depois dos 50, 60, começa a aparecer a mazela, né? E normalmente a gente pensa, não, é porque está ficando velho. Não necessariamente. É porque está acabando o tempo. E a espiritualidade diz assim, olha, já que ele não aprendeu enquanto estava saudável, com as experiências que teve, vamos mandar aqui uma ajudinha para ele para ver se cai a ficha. Para ver se cai a ficha. Para que não tenha que repetir aquela encarnação. A espiritualidade é pródiga de bênçãos. Os nossos mentores, os nossos guardiões, nossos anjos guardiões sabem da dificuldade que é para um espírito do início do processo reencarnatório até o seu retorno. É sofrimento, é dificuldade, são dores. Eles não querem que a gente desperdice essa oportunidade. Então, nem que seja na marra, nem que seja mediante processos dolorosos, eles trabalham pela nossa cura espiritual. Então, repetindo o que falei no início, jamais pensemos que as doenças são castigo. Ah, eu estou passando por essa doença porque no passado eu fiz isso e isso. Não, não é assim. Isso é lei de Talião. Você está passando por esse processo doloroso como uma forma de dissipar das tuas entranhas aqueles sentimentos que você construiu no passado. Mas o sofrimento não é apenas pelo sofrimento, é para você refletir e se transformar. Esse é o objetivo. Assim como as doenças físicas, temos também as doenças sociais. Problemas de relacionamento, por exemplo. Não é para sofrer apenas, é para você aprender a doar-se a outra pessoa. É para você aprender a perdoar. É para você aprender a trocar razão por felicidade. Lembra daquele ditado? Quer ter razão ou quer ser feliz? Tem gente que quer ter razão, não abre a mão, né? Talvez, muitas vezes, tem relacionamentos que vêm com essa proposta, para você aprender a ter menos razão. Deixa o outro ter razão, escolha ser feliz, abrindo mão de algumas coisas. Eu já contei, não lembro se contei aqui, uma experiência que eu acompanhei com um casal de amigos, casados há mais de 30 anos. Em determinado momento da vida profissional, ele foi fazer um curso de alguns meses em outra cidade, e chegando nessa cidade, numa esquina, encontrou-se com uma ex-namorada dele, lá da época da juventude. E ele disse para mim, no momento que eu a vi, eu voltei 35 anos atrás, e a paixão voltou tão forte como antes. Esqueci que era casado. Terminou o curso, voltou para casa com um problema, que não tinha antes. Mas a coisa era muito forte. E aí ele resolveu chegar para a esposa e abrir o jogo. Encontrei com fulana e eu estou apaixonado de novo. Agora imagina
uma esposa depois de 30 anos de casado, filhos criados, né? Aí o cabeça branca chega para ela e vem com uma declaração dessa. E para surpresa de todos, ela disse assim: foi. Ele está vivo, tá? Não se preocupem. E o que você pretende fazer? Ele disse: não sei. Ela disse: sabe, você sabe. Você quer ficar com ela? Ele disse: se você deixar. Ela disse: vamos fazer o seguinte, eu te dou 3 meses. Você vai, fica com ela 3 meses. Se você chegar à conclusão que é isso mesmo que você quer, a gente faz o divórcio e você segue sua vida e eu sigo a minha. E se chegar o momento que você se arrepender e achar que não é bem aquilo, você volta. E aqui eu vou fazer um desafio, não respondam. Quem de vocês meninas fariam isso? A minha já disse, você nem sairia de casa, já iria para o cemitério. Mas isso aconteceu. E ele foi, e depois dos 3 meses, disse: eu quero ficar por aqui. Tudo bem. Aqui onde? Na casa da outra, E aí, ele também teve uma atitude, de certa forma, nobre. Passou o apartamento para o nome dela, né? Doou todo o rendimento dele, da aposentadoria para ela, arrumou outro emprego deixou ela bem acomodada. E aí vocês podem pensar: acabou a história, que lindo. Mas não acabou a história, não. 1 ano e meio, 2 anos depois, ele indo para a cidade da antiga esposa visitar os filhos, foi com a atual esposa, né? Então, antes de ir, ligou para a ex-esposa e disse assim: olha, eu estou pensando em fazer uma visita aí aos meninos, tudo bem? Ela disse: tá, tudo bem, não tem problema, venha visitar os filhos. E a sua esposa vem também? Ele disse: sim, ela vai comigo. Ok. E ela perguntou: e vocês vão ficar aonde? Não, nós estamos vendo um hotel para a gente ficar. Ela falou: que é isso? Como é que você vem visitar seus filhos e vai ficar em hotel? Esse apartamento aqui, você que me deu, é nosso. Tem quarto vazio. Vocês vão ficar aqui em casa. Agora se coloquem do outro lado. Se coloquem na pele da segunda. Ter que ficar hospedada na casa da ex. E ela não abriu mão. E eles foram e se hospedaram na casa. E ela devia levantar de manhã, fazer ovos mexidos, café da manhã. Né? Ela escolheu ser feliz. Não envenenou ninguém? Até hoje. Até hoje. Isso já faz uns quase 20 anos. Isso já faz mais de 20 anos. Qual é o exemplo que fica? Ela escolheu ser feliz. Ela poderia ter usado todo o seu potencial mental para mandar pensamentos, né? Ah, tomara que dê errado. Tomara que infarte lá com a outra, sei lá. Não. Ela preferiu construir pontes ao invés de levantar muros entre eles. Como espíritas, nós devemos pensar sempre nas consequências disso. A gente consegue imaginar os resultados da esposa quando terminar a sua encarnação? O que será que ela construiu na espiritualidade com uma decisão dessa?
E imaginem se fosse o contrário, se ela tivesse desejado mal, criado problemas, etc, etc. Né? Qual seria o resultado do ponto de vista espiritual? Então são exemplos assim, que às vezes estão nos livros, às vezes estão nas palestras, mas às vezes está do nosso lado. Na família, no vizinho, na casa espírita. E a gente nem sempre tem olhos de ver para aprender com experiências como essas. Então, antes de a gente pensar em ser saudável fisicamente, nós temos que pensar em sermos saudáveis espiritualmente. Porque, como já dito no início, toda doença física tem sua origem no campo espiritual. Então, enquanto nós alimentarmos ciúme, inveja, vaidade, maledicência, nós estamos construindo saúde para nós? Não. Enquanto a gente alimentar preguiça, estamos construindo saúde? Não. Por isso que eu indico esse livro da Joana de Ângeles. Ela vai tratar aqui de uma infinidade de situações reais na vida de cada um de nós. E que depende de nós fazermos as escolhas certas. A doutrina espírita, gente, dentre outras, ela veio com esse objetivo: fazer com que nós sejamos felizes desde já. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, mas ele não proibiu ninguém de ser feliz. Neste mundo nós não seremos plenamente felizes, mas nós poderemos viver o mais feliz possível. E o que é que nós precisamos para ser feliz? É só não ter nada que nos traga infelicidade. Quanta gente vive infelicidade nos relacionamentos, porque não quer abrir mão, orgulho, vaidade, prepotência, quer ser dono do outro, quer dominar o outro. Isso vale para tudo, vale para a relação marido e mulher, pais e filhos, amigo com amigo, chefe, subordinado, vale para tudo. Nós temos essa tendência a querer dominar, a querer controlar. Isso nos mata um pouquinho a cada dia. Vivamos e deixemos os outros viverem. E com relação aos filhos, eu lembro sempre, infelizmente eu não lembro dele todo, mas para finalizar, um poema do Gibran Khalil Gibran, poeta libanês, se não me engano. Quando, falando dos filhos, ele começa dizendo assim: nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de nós, mas não nos pertencem. Que os pais sejam os arcos e os filhos sejam as flechas. E que os pais tenham a grandeza e a sabedoria de arquearem-se o máximo possível para que possam lançar suas flechas na senda do infinito. Porque a vida não anda para trás, nem se demora nos dias atuais. Olha que sabedoria. Como espíritas, façamos valer a pena ser espírita. Aprendendo com o espiritismo, aprendendo com as nossas experiências, aprendendo uns com os outros. Erradicando as doenças
trazidas do passado, mas principalmente evitando construir doenças para o nosso futuro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Eu estou contribuindo comigo, porque quando eu falo o que falo, não é porque já aprendi tudo. Talvez seja exatamente o contrário, é porque eu preciso aprender. E não há forma melhor de aprender do que fazer. Então estamos aprendendo juntos. Muita paz para todos.